As duas técnicas de estudo com maior evidência científica e eu sei que você não tá fazendo. Vamos lá então! Eu sei que estudar para concurso público é bem desafiador. Sempre digo que eu não tô aqui para romantizar os estudos para concurso. Só que a boa notícia é que a ciência vem trazendo novos estudos aí pra gente do que é mais eficaz e o que é menos eficiente. E hoje eu quero mostrar para vocês duas técnicas que comprovadamente fazem a diferença no estudo. E aí pode ser para concurso, pode ser para faculdade, pode ser para Enem, enfim, pro que você quiser da sua vida. Elas são bem simples e talvez você tenha até um conhecimento aí mais superficial sobre elas. Então hoje eu vou comentar e vou mostrar também como que vocês podem fazer a aplicação dessas técnicas de estudo, né, na vida de vocês. A primeira técnica é a recuperação ativa e ela serve para você memorizar de uma forma mais eficiente. E veja aqui que eu tô falando memorizar, eu não tô falando decorar, tá? Por quê? Quando a gente pensa em um concurso público, a gente tem que pensar numa prova que vai acontecer dali meses, às vezes daqui um ano, né? Então a gente precisa ter o conhecimento que eu tô vendo hoje pro dia da prova. Então esse método de recuperação ativa, ele vai funcionar super bem para qualquer prova que você for fazer. Ela é uma técnica publicada ali em 2017, tá? Com centenas de artigos comprovando a sua eficiência. E aí como é que vai funcionar? Ela vai ser uma recuperação ativa do que você já viu dos conteúdos. Ela não vai ser o que a gente chama de uma revisão passiva, né? Por exemplo, o ato de ler só por ler, ou assistir uma videoaula só por assistir e dizer que eu tô fazendo uma revisão. Aí a ideia é você parar e tentar se lembrar do conteúdo sem utilizar nenhuma outra fonte externa. E aí isso vai fazer com que o cérebro se obrigue a procurar aquela informação que tá lá no fundo da nossa cabeça, em vez de simplesmente ler de forma ativa algo que já tá ali escrito, que eu escrevi há muito tempo. E isso acaba fortalecendo nossas conexões neurais de memória a longo prazo. E o que é um concurso? Não é uma prova que eu vou fazer daqui uma semana ou amanhã. É uma prova a longo prazo, correto? E aí o que é legal? Os estudos mostram que quem pratica, né, a recuperação ativa tem o dobro de retenção de conhecimento, né? Então eu consigo lembrar 2 vezes mais do que eu vi do que quem não aplica. Beleza, Maria, mas como que eu posso então aplicar essa recuperação ativa dentro ali do meu contexto de estudos? Certo, vou fazer ali uma revisão de algum conteúdo. Aí é legal vocês terem algumas perguntas às vezes chave, tipo, como que funciona tal processo? Quais são as etapas do processo X e do processo Y? E aí vocês podem tanto escrever todo esse conteúdo ou até mesmo ir falando. E aí o legal é que você consegue ver as lacunas, exatamente as lacunas do seu conhecimento, né? Então, eu vou escrever tudo, vou falando e tal. Quando eu terminar, eu vou pegar o meu resumo ou o meu material, né? Que eu faria o estudo mais passivo e vou ver o que faltou. Pô, por que eu esqueci de falar sobre esse determinado ponto? Será que eu esqueci porque, esqueci mesmo? Ou eu realmente não lembrei dele e eu não lembro e eu preciso revisar ele mais fortemente? Outra coisa que você pode fazer é a utilização de flashcards. Então, você escrevendo aí os seus flashcards com perguntas e respostas é uma forma de recuperação ativa também, que depois você pode usar esses flashcards para uma revisão mais passiva em outro momento. Pode também, se você é uma pessoa que gosta às vezes, né, de muita canetinha, pode pegar ali uma folhinha, faz um mapa mental com todas as informações que você lembra daquele conteúdo, depois você cola na parede. Então tem várias formas de você ir usando essa recuperação ativa. Além disso, como eu falei para vocês, a gente consegue ver quais são as lacunas do nosso conhecimento, a gente consegue reter 2 vezes mais do conteúdo, mas tem um negócio na recuperação ativa que eu gosto muito, que é você conseguir revisitar a informação num momento de pressão. Porque a nossa prova nada mais é do que um grande momento de ansiedade e pressão que a gente fica esperando, né? A gente tá há meses se preparando para isso. Quando a gente faz a recuperação ativa, vocês podem fazer essa brincadeira, tá? De colocar às vezes um timer. Eu vou colocar aqui 10 minutos e ver tudo que eu consigo lembrar sobre o assunto. Então isso faz o teu cérebro trabalhar sob pressão dentro daquele determinado tempo para ver o quanto que você consegue lembrar daquele assunto. Então, se você não faz o método de recuperação ativa, eu super recomendo, porque eu tenho certeza que vai aumentar a sua retenção e a sua memória de longo prazo. O segundo método é um método que eu não usei quando eu comecei a estudar. Aí acabei não passando no concurso que eu queria. Fui fazer a prova novamente e aí eu apliquei esse método e para mim fez toda a diferença, tá? Que é o método das sessões alternadas.
E o que os estudos dizem? Que você alternar matérias é muito mais eficiente e você vai ter uma retenção maior de conhecimento do que você estudar tudo de uma matéria de uma só vez. Então, quando eu falei que eu errei, é porque eu fiz justamente isso. Eu estudava uma matéria inteira de cada vez. E aí, quando eu chegava na parte de fazer a prova, eu tinha muitas lacunas de conhecimento, tá? Agora, quando eu comecei a usar, né, esse método de alternar matérias, me ajudou muito, 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 muito mesmo. Então, recomendo fortíssimo. Não é só os cientistas que estão dizendo, eu também comprovadamente usei e super aprovo. E aí, o que acontece nessa técnica? Ela faz como se fosse um esquecimento planejado, tá? Por quê? Quando a gente alterna, vamos supor que eu tô estudando matemática e português, né? Parei matemática e vou estudar português. Eu tenho que fazer aquela recuperação ativa que eu mencionei pra vocês, de pensar, onde que eu parei aqui na minha matéria de português? Tá, eu tava vendo isso, isso, isso e isso. Então, indiretamente, dentro do estudo alternado, né, de matérias, a gente vai ter a parte da recuperação ativa, porque eu vou ter que lembrar do assunto que eu tava estudando e vou ter que sempre fazer essa recuperação ativa, o que vai fortalecer minha memória de longo prazo. E aí, o que eu recomendo? Quando a gente pega ali o conteúdo, né, de um edital ou de uma prova, que vocês dividam eles em blocos menores, para que a gente possa fazer, né, essa alternância entre sessões. E é muito legal também vocês utilizarem o método Pomodoro, que eu falo para os alunos. O Pomodoro teria ali, né, 25 minutos, e aí a gente alterna com 2, 3 minutos de descanso. Então eu falo assim, façam 2 Pomodoros, que seriam ali 50 minutos de uma matéria, e depois vocês mudam para outra matéria e fazem mais 2 Pomodoros, né? Então de 50 em 50 minutos de ciclo de estudos para cada matéria. E aí tem outro ponto também. Além da gente fazer essa recuperação ativa, essa questão de alternar ciclos faz com que a nossa mente não fique fadigada. Então faz com que eu consiga ter um foco por mais tempo e que eu não sinta aquele cansaço mental enquanto eu tô estudando. Eu digo que é mais ou menos quando a gente vai maratonar uma série. Se a gente ficar ali 4 horas vendo os episódios da mesma série ou ver um filme muito longo, chega um momento que a gente não tá mais prestando muita atenção. Mesma coisa com os assuntos. Se eu tô ali há 4, 5 horas vendo o mesmo assunto, ele deixa de ser interessante. A gente acaba perdendo a motivação. Agora, quando eu coloco um assunto novo, que eu tenho que parar, pensar, pô, o que eu vi ele na última vez? E é algo diferente do que eu já estava vendo, já cria uma motivação a mais e a minha fadiga mental, ela diminui e o meu foco, ele acaba aumentando também. Essas são as duas técnicas que a gente tem vários artigos publicados, a gente tem muita comprovação científica de que são eficazes, né? Essa parte de recuperação ativa e de ciclo de estudos. Inclusive, se vocês forem ver, né, a maioria dos concurseiros que são aprovados, eles fazem essas duas metodologias, tá? Então, assim, eu sei que estudar para concurso é difícil, às vezes é um grande mistério, né, como que as pessoas fazem para passar, só que a gente tem várias técnicas hoje que são publicadas, que vocês conseguem ver, né, que são aplicáveis, são simples. Vejam que eu não falei para vocês comprarem nada ou mudarem a organização de vocês de uma forma absurda, né? São pequenos pontos de melhorias que a gente consegue ir trazendo dentro da nossa rotina de estudos, bem simples mesmo, e que vocês podem começar a aplicar ainda hoje, tá? Então me contem aí se vocês já conheciam essas técnicas ou se vocês vão começar a implementar elas na rotina de vocês, e também não esqueçam de compartilhar, de curtir e de se inscrever aqui no nosso canal.